Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo Leão, México, e todos os irmãos e irmãs reunidos lá, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E também lá na África e na Índia e Austrália e Suécia e demais países da Europa também. Hoje, sábado 26 de julho deste ano 2025, realmente é uma bênção e privilégio grande poder estar aqui no Ocidente. E ontem estivemos vendo essa formosa atividade que tivemos na África e também na Índia, e como Deus vai cumprindo todas as suas promessas, suas profecias, e dia a dia vai engrandecendo o ministério e a obra neste tempo final, em nossa era, a era da pedra angular, e em nossa dispensação, a dispensação do reino. Buscamos em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, nos diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. À esquerda ele escreve a ira de Deus, visto que o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, não têm desculpas. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, com torpeza, e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, eles os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e escreve aí aos apóstolos e às mães. São nécios, infiéis nos contratos,
Infiéis os contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ele envia sua mensagem onde a receberão. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, o nome está nos selos. Diz o Dr. William Soto nessa mensagem. Em 14 de dezembro de 1975, aqui em Ponce, Porto Rico, diz: olhe onde se chega com ensinamento intelectual, à quinta dimensão. E então a quinta dimensão começa a se manifestar para todos os que têm ensinamento intelectual. E então, o que começam a ter, pois, mais ensinamento intelectual, mais conhecimento intelectual da palavra. Mas isso a cada dia o que faz é obscurecê-los mais, ou seja, colocá-los mais dentro da quinta dimensão. Em palavras mais claras, olhando para a mensagem intitulada Almas Encarceradas, o que é que o ensinamento intelectual faz? O que é que faz? Colocá-los mais, encarcerá-los mais na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão está sobre a terra e está se manifestando com o ensinamento intelectual. E quando a pessoa se mete no ensinamento intelectual e recebe ensinamento intelectual, e isso é o que tem, então está metido na quinta dimensão sem sabê-lo e está encarcerado. Na mensagem O Poder de Deus para Transformar, veja aqui, nos diz o reverendo William Branham, na página 38, nos diz: Israel fez o mesmo. Depois que tinham visto Moisés vindicado, eles permitiram que Balaão os aspergisse essa preciosa e vindicada semente. Pastor, nunca diga nada contra essa palavra. Veja Balaão. Ele era um profeta e ele tinha visto a semente de Deus vindicada. Mas Moabe, sob sua própria grande denominação, na que ele vivia, viu esse grupo de vagabundos cruzando a terra e ele os aspergiu e disse, e ele escreve Moabe, filhos de Ló, e disse, bem, espere um momento, todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, nossos pais e vossos pais são os mesmos. Que somos nosotros, los hijos de Lot? Nós não somos os filhos de Ló? Não era Ló sobrinho de Abrão? Não somos todos iguais? Vamos nos casar uns com os outros, assim como Eva no jardim do Éden permitiu que Satanás a aspergisse. E escreve Eva Satanás. Assim Israel também permitiu que ele os aspergisse através de um falso profeta, quando o verdadeiro profeta esteve com eles com a palavra vindicada. Mas ele os aspergiu com conhecimento de um conceito intelectual. Pense nisso, nestes momentos. Isso nunca foi perdoado. Esse pecado nunca foi perdoado. As sementes apodreceram no caminho do dever, no caminho para a terra prometida. Cada um deles morreram e apodreceram. Ali mesmo na igreja, na linha do dever, seguindo a Deus. Deixaram que Satanás aspergisse esse veneno sobre eles, essa concepção intelectual, educacional, dizendo, todos somos iguais, todos somos filhos de Deus. Não somos. Ele escreve à direita, Satanás e sua concepção intelectual. Mas Israel permitiu que esse falso mestre o aspergisse com essa concepção intelectual que ele tinha disto. É o mesmo que o concílio ecumênico está fazendo hoje em dia. Vem? A mesma coisa, dizendo, nos juntaremos todos em uma grande organização. Todo o seu sistema organizacional é do diabo. É a marca da besta, de acordo com a Bíblia. Muito em breve farei um livro com relação a isso, se o Senhor o permitir. Ele escreve à direita, o concílio ecumênico é a marca da besta.
E continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo um pouquinho mais adiante, diz: e hoje em dia, muitas pessoas, através do ensinamento intelectual, ao rejeitar o que Deus está fazendo hoje, acontece o mesmo. E vejam na mensagem, porque tiveram que ser pastores, na página 24, dessa mensagem nos diz: note, seus súditos devem cantar a ele, seus súditos então eram seus anjos, e eles eram seus anjos, e eles cantaram aos seus pastores que iam tomar sua mensagem. Quem deve ouvir primeiro? Certamente seus súditos. Esses são os que ouviriam o cântico do rei primeiro e seriam seus súditos. E o que eram seus súditos? Um pouco surpreendente. Não é assim, irmãos? Não foram seus clérigos, não foram os teólogos. Isso é correto. Não foram as pessoas denominacionais. Não foi a pastores. Por quê? Porque tinha nascido uma ovelha. Essa é a razão, vê? Seus súditos o ouviram, os quais Deus sabia que haviam de crer, que creriam. Deus mandou sua mensagem àqueles que creriam. Ele é toda a sabedoria. Ele sabe onde mandar sua mensagem. Quem creria nela? O mais alto do céu enviado aos homens mais baixos sobre a terra. E ele escreve aí, ele envia sua mensagem, onde a receberão. Agora vejam na frente, ele também escreve ali, o ensinamento intelectual nega a verdade quando aparece. O ensinamento intelectual nega a verdade quando aparece. E também há um escrito nessa mesma mensagem atrás nas notas. Ele escreveu: o ensinamento intelectual nega a verdade. Em cima ele escreve a palavra quando aparece. E entre parênteses, nega a do presente. E também em cima dessa frase escreve: os mestres são os culpados. Volto a ler, os mestres são os culpados. O ensinamento intelectual nega a verdade, e em cima ele escreve a palavra quando aparece, e entre parênteses, nega a do presente. Agora continua dizendo ele aqui, o nome está nos selos, continua dizendo o Dr. William Soto. Por isso é que estamos nesse tempo no qual cada dia que passa, isso será identificado mais claramente e mais publicamente. E então encontraremos que na mesma mensagem, uns terão em forma intelectual a mensagem, ou seja, terão a letra em forma intelectual, porque o aprenderam com os sentidos. Mas também estarão os que terão a mensagem em forma espiritual, ou seja, a revelação correta do que foi revelado no livro de citações, na página 18, parágrafo 143, nos diz aqui, as Escrituras, não importa que tão bem as saibam, se o Espírito não as vivifica, então a letra mata. Aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E as eras embaixo. O Espírito da vida, vê? Tem que ser vivificadas ou trazer a vida. E ele escreve, cumprida pelo Espírito. Se o Espírito não dá vida à palavra e a torna uma realidade a você, então a letra somente é intelectual. Aí é onde temos tanto cristãos confundidos hoje ou cristãos professantes. É essa concepção intelectual de Cristo. E em cima ele escreve, a letra mata, concepção intelectual. O Espírito vivifica. E um traço, traz a vida. E vejam também na 169 deste mesmo livro de citações, no parágrafo 1514, nos diz: mas isso foi uma concepção que eles tinham antes de que a plenitude da palavra viesse à existência.
ou abrir dos 7 selos que nos é prometido nessa era. Isso então entendemos. Em cima ele escreve ali, concepção intelectual, antes da abertura dos selos, a plenitude da palavra. Concepção intelectual antes da abertura dos selos, a plenitude da palavra. Continua dizendo aqui nosso irmão William, e então, quando o espiritual e o carnal se enfrentam, sempre há, quando se encontram, um confronto. E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, veja aqui na página 45, nos diz, e essa é a única maneira como você o conhecerá hoje em dia. É a única maneira como você receberá a tripla revelação de Deus pelo Espírito Santo. E a única maneira de ser assim é que você tenha sido predestinado para vê-lo. Se não é predestinado, nunca o verá. Se você não é predestinado para vê-lo, nunca verá. Porque essa luz pode aparecer, mas você zombará dela e explicará por algum raciocínio intelectual. Até quando é o mesmo Deus se manifestando e se vindicando. Vejam, é o mesmo que ocorreu em todas as eras e todas as dispensações, e em nosso tempo é igual. Pode estar. No tempo de Moisés, Deus operando ali, libertando o povo. E não ver muitas pessoas o que Deus estava fazendo através de Moisés. Assim, em diferentes eras e diferentes dispensações. No tempo de Jesus aconteceu o mesmo, e em nosso tempo, neste terceiro êxodo também. Vê você, se não é para você ver, nunca o verá. E poderão dizer, mas você não vê isso? Quando algum familiar ou algum irmão que não entendeu, não compreendeu, e o escolhido pode dizer, mas você não está vendo isso? Olha a Escritura sendo cumprida, olha aqui, olha, é que eu não posso ver. Se não é para vê-lo, não há forma que você, vamos dizer, aqui não vale o colar, ou seja, o copiar. Isso de que na escola podia algum companheiro dizer as respostas de algumas perguntas ou problemas de matemática ou alguma resposta de história, e podia copiar, a pessoa podia copiar e depois tirava 10, mas está consciente que copiou e passava de ano, ou passava na disciplina ou passava na prova. Mas no espiritual não vale copiar, porque se copia e não é um atributo de Deus e não vem da sétima dimensão, essa pessoa está, esse escolhido, dando a conhecer essa pessoa uma revelação que o que vai fazer é manufaturá-lo. E cedo ou tarde mostrará suas cores. Ou seja, neste tempo final, para a fé de rapto, não vale copiar. Deus não aceita passar a prova, passar no exame na prova, copiando, colando. Lá quis Pedro, Tiago e João, vejam, Pedro quis fazer 3 tabernáculos. O mandaram calar. Há uma só voz. Não valia outro argumento, a não ser o que estava falando Moisés e Elias. Agora continua dizendo aqui, se não é para você vê-lo, nunca o verá. Deus não disse, tomarei este daqui e esse não. Senão, o melhor é que Ele conhece tudo e assim predestinou, porque Ele é infinito e conhece tudo. Ele já conhece o fim desde o princípio, Ele é Deus. Se não pudesse fazer isso, então não seria Deus, Ele é infinito. Bem, aí ele escreve à direita raciocínio intelectual, e à esquerda também escreve a predestinação por conhecimento de Deus. João não teria conhecido se o Espírito Santo não tivesse
Se o Espírito Santo não tivesse assinalado, vê você? Como Deus esconde seu mistério dos olhos dos mestres e eloquentes? Todas essas pessoas estavam ali, mas em simplicidade se revelou a quem já tinha predestinado para que o vissem. Vem? Aí na frente, veja, ele escreve a mensagem no intelectual. E vejam nesse escrito aí na frente, agora continua dizendo aqui o Dr. William Souto. Então, uns rejeitam e outros aceitam. Depende de onde a pessoa estiver vindo. Vem? Se veio da 7ª dimensão ou veio da 5ª dimensão. Isso foi o que nos relata aqui na mensagem O Futuro Lar do noivo celestial e a noiva terrena. Veja, diz aqui na página 21, o reverendo William Branham, vejam, diz: agora essa pequena mulher, sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta, ela estava toda lançada a perder, colocada a perder, mas bem profundo nela, aqui havia somente um pouquinho de entendimento. Ou seja, aqui seguramente tocou o coração, ou seja, aqui na alma. Sei que quando o Messias vier, isso é o que ela tinha aí, diz o irmão Branham. Havia somente um pouquinho de entendimento, aí 2 pontos, e entre colchetes assim, o irmão Branham diz, como se estivesse falando ela na alma, sei que quando o Messias vier, e o irmão Branham diz, isso estava aí. Notem, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia os pensamentos que estavam em seu coração. Segundo Hebreus 4 diz que o faria, 4:12, que ele faria. A palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como filho do homem, o profeta. O que ocorreu? Este sacerdote, com somente ensinamento intelectual, disse, ele é um demônio, porque isso é o que a sua denominação chamava. O que fez? Ele não tinha representação, assim que se obscureceu, enegreceu. Ali à direita ele escreve ensinamento intelectual e à esquerda ele escreve representação. Mas esta pequena mulher não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imunda quanto podia ser. Mas note, bem profundo nela, tinha representação. Oh, glória a Deus. E então, ela estava esperando que isso fosse encarnado. Estava esperando que fosse encarnado o quê? O que estava no coração dela. E o que é que estava no coração dela? Sei que quando o Messias vier, vê? Isso era o que estava em seu coração. Então ela estava esperando que isso fosse encarnado. E quando ele disse, vai, traga teu marido e vem aqui, ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum. Disse, você disse a verdade, porque você teve 5 e o que tem agora não é seu. 5 tiveste. E isso faz 6 que você tem. Ela disse, Senhor, não, você não é Beelzebu. Me parece que és profeta. Oh, que declaração tão tremenda essa mulher fez ali. Agora sabemos que o Messias virá, o qual se diz o Cristo, quando ele vier fará isto. Ele disse, eu sou ele. Vejam como ele se revelou a essa mulher que tinha representação do lugar de onde tinha vindo Jesus. Ou seja, estava falando a mesma e própria semente de Deus, a um atributo de Deus. Com razão a conhecia, se tinha vindo de onde ele tinha vindo. Por isso pôde se revelar a ela. Ele disse, eu sou ele. Não houve mais dúvida. Você não pode explicar isso. Ela viu, ela creu. Lá ela foi. Por quê? O que ele fez a ela? A redimiu. Oh, que tremendo. Agora observe. Ele veio para ser um redentor. É isso correto? O que significa redimir? Regressar, trazer de volta, porque ele não conseguiu o sacerdote, ele nunca esteve lá em cima, não tinha representação, ele nunca esteve no lugar de onde veio Jesus, ele nunca estava em Deus, ele nunca estava na 7ª dimensão. Agora, essa mulher sim estava lá, não importa o que tivesse feito na terra. Aí fez contato com o lugar de onde ela veio.
ao fazer contato com a palavra encarnada. Você hoje faz contato com o lugar de onde você veio. Como faz contato hoje? Com o ungido, com o Messias, com o Cristo, com o cumprimento do que Deus disse que seria sua segunda vinda. Agora, tudo isso esteve se abrindo de uma forma simples. Agora, à esquerda, ele escreve aí, representação. Ele veio redimir o que tinha caído. Na queda, isso se confundiu com essa moça, mas Deus a teve em seu pensamento antes da fundação do mundo, e ele vem purificá-la. Ele, pois, soube que ela tinha vida eterna. Vem. Onde o sacerdote, o que ele fez? O enviou de regresso ao seu destino para começar. Ele não tinha nada, unicamente ensinamento intelectual. Agora, ouça, amigos, se a única coisa que tens é ensinamento intelectual, e aí ele escreve à esquerda, ensinamento intelectual, obtém algo diferente disso. E você nunca será apto para obter isso, a menos que você tenha a representação. Essa é a razão pela qual eu creio que vocês vêm desde o leste e do oeste, do norte e do sul. A palavra vivente e manifestada. Agora notem, como no princípio ele dá a conhecer o seu caminho por meio dos seus profetas. Ele nunca mudou. Salvação. Ele o justificou e o santificou. Enviou o Espírito Santo e fogo e queima o pecado dele. E ele mesmo habita nele. Ele faz da mesma maneira a terra que ele usará em um plano de redenção. Se arrependeu, foi batizado em água nela, por Noé. Jesus veio e a santificou ao derramar seu sangue sobre ela e a reclamou. E na terra nova que virá, terá um batismo de fogo santo para limpá-la de todo demônio, de todo germe, de toda doença, de toda coisa que há, e fará de novo. Eu vi um novo céu e uma nova terra. À esquerda ele escreve santificação, traço, reclamação, reivindicação. E à direita, um céu e uma terra nova, ele escreve. Amém? Somente um velho remendado a se unir com a igreja, tentando virar uma página nova. Mas você é completamente uma unidade nova. Deus toma o velho homem e o queima completamente com o Espírito Santo e fogo. E ele mesmo vem, envia abaixo sua representação. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E tudo que o Pai me dá virá a mim. Vem vocês? O mesmo plano, a mesma maneira. E à esquerda ele escreve, representação. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, se veio da sétima dimensão, veio de Deus. Que outra coisa vai dizer senão, eu vejo a palavra dessa hora. Em seguida que o escolhido a vê, em seguida a aceita e se encarna nele também. Esse é o segredo. Vimos, nestas curtas palavras, dessa pequena conversa, ele envia sua mensagem, onde a vão receber, onde a receberão. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção poder conversar com vocês nestes momentos, e já amanhã, domingo, nos veremos, primeiro Deus, na atividade de amanhã, às 10 da manhã. Que Deus os abençoe e os guarde. E vimos o tema, ele envia sua mensagem, onde a receberão. Passem todos um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.